Eu disse à esposa do meu pai que não quero ter nada a ver com ela e seu filho. Tenho 17 anos, mulher, e moro com meu pai. Minha mãe lutou contra o câncer por quase 3 anos, mas faleceu quando eu tinha 16. Minha mãe e meu pai também estavam em processo de divórcio, mas nunca entendi o motivo. Nem mesmo um ano depois, meu pai trouxe outra mulher para morar com seu filho de 5 anos e eles se casaram. Ela chegou agindo como se estivesse cuidando de tudo, queria jogar fora todas as coisas da minha mãe, e eu me assustei, dizendo que ela não viria para cá e jogaria fora nenhuma das coisas da minha mãe. Eu disse a eles que, quando fosse para a faculdade, alugaria um depósito e poderia levar as coisas dela para lá, mas que, por enquanto, elas ficariam no quarto dela. Ela tinha um quarto separado para onde ia depois da quimioterapia e, como eu disse, minha mãe e meu pai estavam confusos com o divórcio, por isso não dormiam no mesmo quarto. Alguns meses depois de ela ter se mudado para cá, eu vasculhei todas as coisas da minha mãe para manter um registro de tudo que ela tinha, caso ela tentasse jogar algo fora. Eu estava mexendo nas coisas dela e vi que ela havia contratado um detetive particular para ver se meu pai a estava traindo, e ele a estava traindo durante todo o tempo em que ela lutava contra o câncer. Ele a traiu com essa mulher por quase 6 anos. Essa mulher tem 25 anos e meu pai tem quase 46. Nos últimos meses, ela tem tentado fazer com que eu faça coisas com ela, também tentou fazer com que eu cuidasse do filho dela e tentou fazer com que isso fosse um momento de união entre irmãos. Pouco antes de minha mãe morrer, conversamos sobre tirar alguns meses antes de eu ir para a faculdade para viajar pelo mundo. Antes de falecer, minha mãe fez um acordo com minha tia para que eu pudesse continuar viajando, mas com minha tia. Vou me formar em maio e, à medida que a data se aproxima, minha tia e eu estamos conversando cada vez mais sobre isso. No sábado, ela nos sentou para uma reunião de família e nos disse que ela deveria assumir o planejamento da viagem em vez da minha tia e que iria comigo porque ela é minha mãe agora e seria bom para ela, seu filho e eu. Imediatamente interrompi a conversa. Eu disse a ela que essa viagem era em homenagem à minha mãe, minha única mãe, porque eu a tive sozinha e não estou procurando outra. Eu disse a ela que ela não iria porque eu não quero ter nada a ver com ela ou com o caso dela, querida, então pare de tentar forçar isso na minha vida. Meu pai me perguntou por que eu estava agindo assim e por que não lhe dava uma chance. Eu lhe disse que ela era jovem o suficiente para ser minha irmã e que não queria ter nada a ver com o homem com quem ele traiu minha mãe e que não queria ter nada a ver com o filho que ele teve com minha mãe enquanto ela lutava contra o câncer. Ele tentou me dizer que eu não entenderia como é estar casado com alguém que está lutando contra o câncer, e eu lhe perguntei, é tão ruim quanto lutar contra o câncer e descobrir que seu parceiro está traindo você e tem um filho secreto? O filho é deles, é meu meio-irmão. Ele explodiu comigo e me disse que eu não tinha o direito de falar com ele ou com a esposa dele daquele jeito e que eu faria parte dessa família e levaria a esposa dele na viagem. Eu lhe disse novamente que não vou levá-la. Vou levar minha tia e não há nada que ele possa fazer, pois vou fazer 18 anos antes da viagem. Edith, quando minha tia chegar do trabalho, a primeira coisa que vou fazer é conversar imediatamente com ela sobre a mudança das coisas da minha mãe para um depósito ou quarto de hóspedes que será meu quando eu me mudar. Só até voltarmos, para que eu possa ter certeza de que as coisas dela estão seguras, porque alguém disse que elas podem não estar lá quando eu voltar e acho que vou perdê-las completamente se derem as coisas dela quando eu for embora. Sei que não posso ficar com o depósito para sempre e não posso ficar com todas as coisas da minha mãe para sempre, mas ainda está muito fresco em meu coração pensar em me desfazer de qualquer coisa dela, mesmo uma camisa que ela não usa há 5 anos. É muito difícil para mim no momento, e parece que sou a única pessoa que se importa com ela e com suas coisas desde que ela se foi, isso não inclui minha tia. Sei que vou ter que me desfazer de muitas coisas, mas agora não é o momento. Também quero dizer que não odeio nem maltrato o filho da esposa do meu pai. Apenas me sinto indiferente a eles e não quero ter uma conexão ou relacionamento com eles. Eles carregam muita dor em relação à minha mãe e eu não quero ter um relacionamento com eles. Ele tem 5 anos de idade, acredite, eu sei que ele é inocente e não tem ideia do que isso significa. Eu simplesmente não quero esse tipo de relacionamento com ele. As pessoas estão tentando fazer com que eu me sinta mal porque não quero ser forçada a ter um relacionamento com ele ou se eu mesma não quiser.
Atualização, respondendo aos comentários abaixo da postagem. Eu ajo da mesma forma com o filho do meu pai e com um filho normal. Não vou me esforçar para ser mal com ele porque ele é inocente e tem 5 anos de idade, então seria muito desagradável da minha parte me esforçar para ser mal com ele e ele não tem ideia do que está acontecendo. Eu simplesmente não tenho uma conexão com ele e não sei se algum dia ela surgirá ou se eu quero uma. Tivemos uma pequena conversa com minha tia sobre a mudança da mulher do meu pai para nossa casa, depois que ela se mudou porque minha tia não gostou da situação em que eu estava. Ela disse que, se minha mudança para a casa dela não tivesse causado problemas legais, eu já estaria sob seus cuidados há meses. Se meu pai quiser ter um relacionamento depois que eu sair de casa e for para a faculdade, tudo bem. Não sei o que ele fará daqui até o mês que falta para eu viajar e ir para a faculdade. Mas eu lhe disse que provavelmente não gostaria de ter um relacionamento com eles. Consegui uma bolsa de estudos. Minha mãe também economizou uma boa quantia de dinheiro trabalhando como enfermeira e alugando imóveis. Poderei obtê-la depois de concluir meu curso de 2 anos. Minha mãe, como sinto falta dela. Acho que ela pressentiu que algo assim aconteceria, então todos os meus documentos importantes, passagens, passaportes e tudo que precisarei no futuro já estavam na casa da minha tia. Muito obrigado. Minha mãe definitivamente me criou para ser a pessoa madura que sou. Sempre me disseram que eu tinha uma alma velha, então talvez isso tenha algo a ver com isso. Minha mãe era uma mulher forte, mesmo quando estava lutando contra o câncer. Ela era a pessoa forte e resistente que eu sempre conheci, mesmo naquela época, e lutou até não poder mais. Minha tia guarda alguns dos bens mais valiosos de minha mãe, como joias e coisas que ela colecionou no passado e que sabíamos que significavam muito para ela. Mas minha tia mora em um apartamento de 2 quartos, e quando eu for para a faculdade, terei de me mudar para o outro quarto. Portanto, podemos conversar sobre a compra de um depósito agora, porque alguém disse que as coisas da minha mãe podem não estar lá quando eu voltar e, se esse for o caso, a casa inteira sentirá os últimos 6 anos de minha raiva e dor. Acho que vou pedir à minha tia que me alugue o depósito até que eu possa assumir o pagamento. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.